Oi, pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital, com mais um vídeo da série Transformação Digital Startups em Cena. Hoje eu vou estar com Jean Carboneira, que é o CIO da startup Agrovantagens. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, aperta o sininho para ser informado de todas as entrevistas que a gente estiver fazendo com os líderes da transformação digital no Brasil. O Agrovantagens é um ecossistema financeiro, tecnológico e comercial que opera sob a gestão do Zurich Bank S.A., uma fintech fundada no Brasil para esse objetivo no final de 2020. É um programa de benefícios do agronegócio brasileiro que coloca em circulação o agrobônus, a primeira moeda digital do setor. O Jean é natural de Caxias do Sul, advogado e mestre em cooperação internacional, direitos e políticas. Ele atua na área de tecnologia desde 1996 e aprofundou seu conhecimento na área de inovação para o agro ao exercer o cargo de chefe da Secretaria Técnica da Coordenação ONU DGCE no Ministério das Relações Exteriores da Itália. Ele foi cofundador, em 2009, e presidente no Brasil da Organização Internacional Advogados Sem Fronteiras e vice-presidente jurídico da Associação dos Investidores em Criptoativos desde 2019. O Jean articulou o Agrovantagens com essas e outras entidades das áreas de tecnologia e agropecuária. Jean, muito prazer em ter você aqui com a gente. E eu queria começar a fazer já a primeira pergunta, clássica, que é o seguinte, qual foi a oportunidade de negócio que vocês viram para criar o Agrovantagem? Certo, Sérgio, prazer é nosso estar aqui conversando com vocês. O que a gente visualizou foi uma revolução no sistema financeiro mundial, nada menos do que isso. E o Brasil certamente não poderia e não ficaria de fora dessa revolução, embora a gente saiba que os tempos, o timing no Brasil, às vezes não acompanhem outros acontecimentos aí pelo mundo, e o agronegócio brasileiro atento sempre às inovações tecnológicas, principalmente também, que são muito necessárias para a gente dar conta do aumento de produtividade, da demanda que o mundo tem apresentado, foi quem deu essa guinada inicial para que a gente pudesse ter no Brasil, a exemplo de o que já acontece em alguns outros países, em alguns outros setores, uma moeda própria com toda uma rede que nós chamamos de um ecossistema financeiro, tecnológico e comercial, no qual essa moeda está inserida e com todo depois nós vamos falar mais, todos os desenvolvimentos que isso traz para o setor e para toda a comunidade e a sociedade. Como é que funciona o Agrovantagens? Qual seria o dia a dia para que as pessoas possam entender? O Agrovantagens, ele se apresenta como um programa de fidelidade e benefícios. Ele, como eu citei, é um ecossistema financeiro, tecnológico e comercial que a forma de atuação, a forma como ele se aproxima das empresas, dos produtores rurais e de todos os participantes, stakeholders, é através desse programa de benefícios, no qual o agrobônus em si, que é a moeda digital do agronegócio, é o combustível, é o que gira, é o que faz girar e o que, vamos dizer assim, faz a ligação, o elo entre todos os componentes desse ecossistema, onde se fazem negócios, onde o agrobônus em si ele financiará a partir da próxima safra, a produção agropecuária brasileira, a juro negativo, e dentro do ecossistema, então, várias empresas participam dele. Para quê? Para receber esses agrobônus, que muitas vezes eles vêm acompanhados de reais, são pagamentos feitos de forma parcial,
percentual em reais, percentual em agrobônus. Isso é a forma como se apresenta hoje, como nós inserimos a moeda no mercado. E também tem algumas empresas, principalmente de varejo, que não apenas recebem o agrobônus como parte do pagamento pelos produtos, mas também dão cashback, dão um valor de volta, percentual do valor pago, em agrobônus para esse consumidor final, via de regra. E tudo isso acontece dentro de uma plataforma, ou seja, quando você fala que tem um ecossistema, a gente entende que tem vários atores, né, que estão trabalhando aí nesse conglomerado, nesse ecossistema. Mas isso tudo acontece dentro de uma plataforma só, ou você tem diversas plataformas com quem o cliente tem que lidar? A principal forma de utilização do AgroVantagens e o agrobônus dentro dele é uma conta digital, é um aplicativo, vamos chamar assim. Existe o aplicativo, né, para mobile, celular, e também uma plataforma web, no qual nós temos a conta digital. A gente fala muito, né, de bancos digitais, então, funcionamento como um banco digital qualquer. Entra na plataforma ali do AgroVantagens e vai ter as carteiras. É uma plataforma multicarteiras, onde nós temos a carteira de agrobônus, a carteira de reais e todas as outras carteiras que poderão ser acopladas, né, a partir do desenvolvimento de novos tokens, novas moedas que a blockchain do agrobônus permite. Então, mas basicamente é isso. Um marketplace, ou mais de um marketplaces, com empresas que estão dentro do AgroVantagens, já estão sendo gestionados, né, já estão em desenvolvimento, parcerias com outros marketplaces e e-commerces também. Então, como o AgroVantagens é, mais que tudo, um meio de pagamento, onde se usa o agrobônus e se usam outras moedas, ele pode ser inserido em todo tipo de negócio, tanto físico, através de maquininhas de cartão, por exemplo, não só de cartão, as maquininhas que fazem leitura do QR Code, uma série de formas físicas ou digitais que fazem com que esse meio de pagamento, que efetivamente é o AgroVantagens, possa acontecer em qualquer tipo de empresa que tenha, de alguma forma, uma relação com o nosso agronegócio. Bom, então isso significa que a pessoa pode usar essa moeda, né, em qualquer operação. Então ele pode estar querendo vender a safra dele, pode receber, ou pode estar querendo financiar insumo, e ele pode receber ou transacionar em agrobônus como uma moeda específica do setor agrícola. É isso que eu estou entendendo. Então, não existe uma plataforma específica, é uma moeda já reconhecida, um meio de pagamento já reconhecido em diversas instâncias. Outra pergunta que eu tenho é o seguinte: o cliente ele é tanto B2B quanto B2C, ou seja, você tem aqueles que fornecem crédito, pelo que você está falando, em agrobônus, e aqueles que buscam crédito em agrobônus, que seriam as cooperativas ou os agricultores, seria isso? Isso, em linhas gerais, sim. O funcionamento é tanto o B2B quanto o B2C. O forte, isso, efetivamente, a gente vê como o B2B. É o produtor rural, basicamente, que busca o financiamento, então, para financiar a sua produção, que vai ser vários tipos de insumos, né? Sementes, fertilizantes, defensivos, material para irrigação, equipamentos em geral, maquinário, entre tantas outras possibilidades. Mas essa é a primeira parte, né? O valor vai num primeiro momento aí, mas depois ele circula em toda a rede de empresas que estejam cadastradas no AgroVantagens. Quando a gente fala, inclusive, de plataforma, né, precisa fazer parte do AgroVantagens, não precisa ser uma das empresas que dá cashback, por exemplo, que está parceira do programa. Ela pode simplesmente ser um cliente, mas, obviamente, ela precisa ter uma carteira de agrobônus. Nesse momento, é através da plataforma do AgroVantagens que isso é possível. Vai ser possível de outras formas? Sim, com certeza. O agrobônus, um grande diferencial dele, de vários tokens, né, que nós vemos por aí, que estão dentro já do agronegócio e de tantos outros setores, né? A tokenização é uma realidade que está surgindo aí com bastante velocidade. O agrobônus em si, ele é a blockchain, ele é a moeda
nativa de uma blockchain que vem justamente para trazer para o agronegócio várias outras possibilidades, né? Por isso que ela é um combustível, o agrobônus em si, mas ela traz para o agro a possibilidade de tokenização de ativos, de rastreamento de produtos, uma série de outros serviços que serão desenvolvidos, né, através dessa tecnologia disruptiva que é trazida pela blockchain, pelo agrobônus, né, e essa é a efetiva revolução financeira que eu falava lá no início, que ela não é apenas financeira, ela é mais do que tudo tecnológica, mas que abre, através do mundo financeiro, abre caminhos para tantas outras possibilidades. E focado no mercado que representa aí 25% do nosso PIB, né? E pelo que você está falando, eu entendo que também é uma opção de investimento. Sendo uma opção de investimento, existem oscilações. Como é que está esse mercado? Isso já está regulamentado? A pessoa pode investir nesse tipo de moeda? Como é que você pode explicar para a gente? Investimento é um termo bastante amplo, né? Um carro pode ser um investimento, um imóvel, qualquer bem que a pessoa entenda que é uma reserva de valor pode ser vista como investimento. Com o agrobônus não é diferente. Como funciona a questão da cotação do agrobônus? Dentro do AgroVantagens, e essas são as empresas, quando eu digo credenciadas ao AgroVantagens, são aquelas que assinam esse contrato, elas se comprometem dentro dessa rede para receber os clientes do AgroVantagens, para participar, para vincular as suas finanças ao agronegócio brasileiro, todas se comprometem a seguir a cotação do agrobônus de acordo com o índice oficial do PIB do agronegócio brasileiro, que ele é divulgado e calculado pelo CPEA, ligado à USP, e à CNA, né, Confederação Brasileira da Agricultura. Ela oscila em função da variação do PIB agro-brasileiro. Ah, tá. Exatamente. O PIB do agronegócio, ele é muito amplo na sua abrangência, né, ele inclui agricultura, pecuária e todos os serviços relacionados ao agro, e que teve desempenho muito positivo no último ano, por exemplo, foi em torno de 24%. Os últimos meses não estão tão bons, a pecuária teve um índice mais negativo, inclusive a agricultura manteve o índice ao final positivo, mas são oscilações, né, do mercado que a gente entende, inclusive isso, o que o agronegócio nos diz, os nossos agricultores, produtores, pecuaristas colocam, é que uma das questões mais interessantes do agrobônus para eles é justamente essa, o fato de o desempenho dessa moeda depender exclusivamente do seu próprio desempenho, do desempenho do seu trabalho, do seu setor, ao contrário de depender de outras moedas, seja real, seja dólar, que dependem de vários outros fatores, de vários outros setores com os quais eles não têm nenhum tipo de relação direta, não depende deles. Então, o agrobônus em si é chamado, inclusive, a moeda forte do agronegócio, porque representa a força desse setor, o poder de compra dela representa o poder, né, a força econômica que o agronegócio apresenta através de índices oficiais. É uma cesta média que envolve todas as subatividades do agro. Você não tem um agrobônus para pecuária, um agrobônus para... Não, é um só agrobônus para todo, né? O agrobônus, sim. O agrobônus, que é a moeda nativa da blockchain, sim. Porém, né, como eu dizia, quando a gente traz toda uma rede, uma blockchain própria, e não apenas um token para ser usado como moeda de compra e venda, a gente traz toda essa revolução tecnológica para o setor. Então, sobre a rede, né, do agrobônus, já temos inclusive, né, você cita a pecuária, mas nós temos cooperativas, nós temos alguns grupos que estão já criando seus próprios tokens para finalidades específicas. Por exemplo, e agora é um momento interessante para se falar sobre isso, a questão dos créditos de carbono, a tokenização. Nós temos, inclusive, representantes do Corporate Social Forum, que é um dos braços aí que participou da criação do agrobônus, acompanhando a COP26, e onde será discutido exatamente esse ponto, entre outros, obviamente, de
comercialização, negociação de créditos de carbono. Nós sabemos que o nosso agro tem muito potencial para gerar esses créditos, eles vão ter, e aí quando a gente fala em investimento, esse é um dos pontos de investimento, que é investimento em sustentabilidade, em melhoria das condições ambientais, e dentro da rede do agrobônus poderá ser criado um token, um ou vários tokens específicos que representam os créditos de carbono de determinados setores, cooperativas, indústrias, e poderão ser, através dessa rede, comercializados e negociados com o mundo todo. Então, o AgroVantagens em si é um ecossistema que vem para gerar uma operação financeira que vai gerar recursos para investimento em novas tecnologias para aumentar a produtividade e a sustentabilidade do agronegócio brasileiro. Ou seja, aumenta a sustentabilidade, aumenta o crédito de carbono, né, que as pessoas que estão inseridas nisso têm. O agrobônus, por sua vez, dá a possibilidade de digitalização para negociação desses créditos com pessoas de qualquer lugar do mundo de forma ágil, rápida e desburocratizada. Então, é justamente um ecossistema, a gente fala de economia circular, porque ele vem do agro e ele retorna para o agro, mas trazendo benefícios para toda a população. E é internacional, então, né? Então, isso é mais uma vantagem também, porque você não tem questões de banco central e de câmbio, né, por assim dizer, né? Você pode comercializar diretamente, né? Muito interessante. Isso, claro. Tudo tem que ser regulamentado, né? Na COP26, inclusive, esses pontos serão analisados. Existem várias preocupações, com certeza, inclusive quando se fala em criptoativos, com relação à regulação. É uma tecnologia e um sistema financeiro que é livre, que é descentralizado, na maioria das vezes, que ele não precisa e não depende, né, dos governos. Porém, a gente quer conviver de forma harmônica. Não quer o agrobônus, por exemplo, ele de forma alguma será um rival do real. Pelo contrário, ele vem para auxiliar a economia brasileira e, por consequência, fazer com que o real se valorize cada vez mais. O Pix aí já é um caminho de digitalização, teremos o real digital logo ali na frente, a gente quer que essas moedas conversem, e para isso, para que não sejamos rivais e sim parceiros, trabalhemos juntos, é que nós temos assim, muitos cuidados com relação a toda a parte de compliance, o controle em relação à lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, todas essas regras básicas, né, que o sistema financeiro se preocupa e que, de nossa parte, com certeza, também existe toda essa preocupação para que tudo ande de forma adequada. Inclusive, quando acontecerem essas transações internacionais, também elas vão ser mais rápidas, mais desburocratizadas, porém sempre com todos esses cuidados, né, porque ele vem para melhorar a sociedade, não para facilitar que coisas ilícitas ocorram, isso Sim. Com toda certeza. Eu acho que existe uma fronteira relativamente tênue entre a definição de moeda e a definição de ativo, né? O agrobônus, pelo que eu estou entendendo, é um ativo. Ele não é uma moeda, né? Ou seja, ele pode ser até usado para você trocar, mas você faz transações com eles, mas ele não chega a ser uma moeda, porque a moeda é inerente a um país, é inerente a um determinado banco central. Então, na realidade, você não vai estar jogando mais dinheiro no mercado a esmo, né? Você está criando um ativo que é um ativo tokenizado e que vai te possibilitar uma internacionalização e um foco numa atividade econômica. Por falar nisso, o que você poderia compartilhar com a gente em relação a alguns números? Ou seja, quanto de agrobônus, qual é o estoque de agrobônus que a gente tem, por assim dizer, no mundo? Quanto de operação você já tem? Você pode falar alguma coisa nesse sentido? Sim, isso consta já, inclusive, no light paper do agrobônus, a quantidade que foi cunhada, né, produzida de agrobônus para os próximos 5 anos de inserção no mercado, foi de 5 bilhões. Como foi feito esse cálculo? Foi $1 bilhão, que ali na virada do dia 1º de julho de 2021, foi feito o câmbio com o real. Era
deu 5 bilhões e 5 milhões de agrobônus. Essa foi a quantidade criada. Ela não está em circulação, ela fica no Tesouro e ele só entra em circulação a partir da contrapartida. Por exemplo, né, quando ele sai para financiamento da produção agrícola, retorna um título, um contrato, um lastro específico daquele valor que saiu. No cashback é a mesma coisa, quando ele está no varejo, entra o cashback em reais relativo àquele valor, sai o agrobônus para circular com o consumidor final. Então, qualquer negociação que existe de agrobônus, existe uma entrada que tem referência, né, com aquele valor. 5 bilhões é o total para os próximos 5 anos, a partir, obviamente, né, do desempenho do programa, de como as coisas acontecerem, e todo o grupo que participa da coordenação e principalmente as entidades ligadas ao agronegócio é que vão definir, né, quais são os caminhos que ela toma a partir daí. Mas, como eu dizia, né, a blockchain do agrobônus em si, ela dá a possibilidade de criação de várias outras moedas, tokens, e são infinitas possibilidades. Então, esse roadmap, né, a partir daí a gente não tem nem como definir. Isso vai se fazer de acordo com o que os novos acontecimentos, as novas tecnologias, é um caminho novo para todos, né, então a gente ainda está construindo ele. Em termos de hoje, né, o que já temos de transações, foram negociados alguns milhões de agrobônus com os beta testers, é uma associação de investidores em criptoativos que está sendo muito entusiasta, né, dessa nova forma de fazer finanças que a gente está trazendo para o país, e entrou como beta testers iniciais do programa, entraram, né, para a gente testar o sistema, ver se está tudo ok. A gente primeiros testes foram com relação à plataforma do agrobônus em comunicação com a blockchain, a plataforma do agrovantagens em comunicação com a blockchain do agrobônus, e foram feitos os testes, funcionou perfeitamente. Alguns problemas, detalhes foram detectados e foram resolvidos, e graças à utilização dos beta testers, nós tivemos ali no primeiro mês, só no primeiro mês, de movimentações entre os próprios beta testers, quase 5 milhões, né, de agrobônus transacionados, e de uma forma rápida, muito fácil. O pessoal comenta, inclusive, né, nós fizemos uma pesquisa, mais de 80% das pessoas responderam que é mais fácil fazer uma transferência de agrobônus do que um PIX. Então, está indo muito bem. Agora a gente está acoplando a parte da conta digital, na parte de reais, está começando a trabalhar essa parte, os beta testers vão testar também. Algumas outras plataformas que são paralelas estão se juntando ao ecossistema, e a gente vai ampliando, né? Várias empresas aí, como eu citei, a gente já está trabalhando ecossistemas, microsistemas, vamos dizer assim, internos, né, dessas empresas, e são vários tipos, né, cooperativas, são empresas que tem todo também a sua cadeia ali já fechada, e a gente então auxilia para melhorar a gestão financeira, para melhorar digitalizar, né, e modernizar um trabalho que já é feito há décadas, né, nas cooperativas, por exemplo, e a gente traz toda uma nova tecnologia para que eles possam continuar fazendo mais ou menos da forma como faziam, porém com muito mais velocidade, precisão, controle, informação, né, e rastreabilidade, né? Com certeza, isso é fundamental, principalmente nos sistemas fechados, né, a gente saber ter controle do que está acontecendo dentro da empresa, da instituição, da organização, para onde está indo. Isso é ouro, né? Mais do que qualquer outra coisa. É uma riqueza. Na era da informação, a gente poder proporcionar informação que é inteligência. A gente usa esse termo, né, business intelligence, onde a gente consegue tomar decisões muito mais concretas, eficazes e eficientes, tendo a informação. E a gente fala, o agrobônus é só uma moeda, é para comprar e esperar aumentar o valor. Com certeza não, né? Tem muito mais por trás de tudo isso. E qual é o modelo de negócio
da Zurich, né, que você tá operando, né? A gente falou do ativo, etc., mas vocês precisam ter um modelo de negócio sustentável, né? Sim. A Zurich Bank, né, é a fintech que gerencia o programa, né? Nós temos diversas empresas aí em conjunto e a Zurich Bank é a responsável por essa gestão. Como que se dá, assim, um modelo de negócio, em poucas palavras, ele é bem complexo, nós temos várias operações, mas basicamente, com o agrobônus e o agrovantagens, o que acontece? A gente financia a, a produção, a pessoa, o produtor, ele traz um projeto, eu preciso de um valor X, e a gente identifica a quantidade de agrobônus que nós conseguimos dar garantias que ele vai efetivamente utilizar para financiar a produção dele, de acordo com as empresas que nós já temos no sistema. Ele vai nos entregar um ativo em troca dos agrobônus, né, um outro ativo. Esse ativo ele vai ser dado liquidez a ele e esses valores são investidos então no desenvolvimento de novas tecnologias, aí são startups, pesquisa e desenvolvimento, novos maquinários de empresas que já de renome no mercado, que retornam para o agro e nos trazem um retorno financeiro muito maior do que aquele valor que o produtor nos entregou, que inclusive, é importante que se diga, é a juro negativo. Ele nunca vai pagar mais do que ele recebeu, pelo contrário, via de regra, ele vai pagar menos do que o poder de compra que ele conseguiu realizar com aquele agrobônus. E o lucro que nós temos então, com essa operação do investimento em novas tecnologias, ele também, a gente tem experiências, né, de outros parceiros aí, pessoal de venture capital, aceleradora de startups, que ele multiplica várias vezes o valor que é investido. Então, basicamente, essa é a operação. Mas nós temos aí o cashback, que faz também entrada de valores, tem toda a parte do banco digital, né, que tem produtos financeiros que também trazem um retorno, principalmente para sustentar a operação nessa fase mais inicial. Jean, sensacional esse ativo aí que vocês criaram, esse ecossistema todo que vocês têm aí. Desejo para vocês muito sucesso. Eu acho que não podia ser algo mais adequado para o nosso país, né, com a nossa atividade principal, né, que é o agro. Estava faltando isso e realmente eu espero que isso aí dê muito certo para que daqui a, sei lá, alguns meses a gente esteja conversando aí de novo sobre o sucesso de vocês e a ampliação aí do escopo de atuação, né? Me despedir também do pessoal que está assistindo a gente. Até a próxima. Obrigado.